Fala galera, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos a mais um conteúdo top de linha aqui do Eletrônica Fácil. Sou o professor Rodolfo, especialista na área de eletroeletrônica, programação de microcontroladores, sistemas embarcados, Arduino, soldagem e muito mais. E hoje eu tenho mais uma dica aqui espetacular para deixar você cada vez mais faixa preta no mundo da eletrônica. Então, se você não quer perder qualquer conteúdo que a gente faz com muito carinho aqui para todos vocês, se inscreve aqui no canal, deixa o seu like e ativa o sininho, tá bom? Não esqueça de baixar o seu e-book de mais 270 páginas aqui no cursoseletronicafácil.com.br. Os links estão aqui na descrição do vídeo, fechou? Dito isso, é hora de mais um conteúdo, mais um insight, faixa preta, feito com muito carinho do fundo do coração para todos vocês. Beleza? Vamos nessa! Muita gente me pergunta, professor Rodolfo, quais são geralmente os maiores defeitos que acabam dando em transformadores durante o seu uso contínuo nas placas, nos sistemas eletrônicos e etc, né? Aqui nós estamos falando de transformadores na área de baixa tensão, tá pessoal? Beleza? Não são transformadores de média e alta tensão, como por exemplo das concessionárias de energia, tá bom? São transformadores focados em placas eletrônicas. Então vamos lá. O defeito número 1 mais corriqueiro em transformadores é o curto-circuito. Tá bom? Professor Rodolfo, mas o que é o curto-circuito? Bom, gente, um curto-circuito acontece quando a resistência de um determinado componente, elemento, dispositivo eletrônico tende a 0 ohms, tá? Então, por exemplo, no caso dos transformadores, o que gera o curto-circuito entre as suas espiras, tá bom? O curto-circuito ele vai acontecer geralmente com o motivo de uma sobrecarga eletrônica que gerou um superaquecimento com o efeito Joule em alta intensidade aplicado no enrolamento do transformador e que a longo prazo foi derretendo o esmalte que faz toda a isolação elétrica de cada uma das espiras, tá? E aí, derretendo esse esmalte protetor e isolante, automaticamente uma espira ela tende a encostar na outra, tá? Na verdade elas estão encostadas, mas elas passam a ter contato elétrico devido ao filme ter derretido ali e a parte condutora ficar exposta, né? E aí uma espira vai encostando na outra e aí o que acontece? Gera um efeito bola de neve eletrônico. Por quê? Saca só, se você tem lá um conjunto de 200 espiras, determinado enrolamento do transformador, ou primário, ou secundário, enfim, tá? E aí você passa por ele uma corrente que está muito acima do nominal. O que vai acontecer? Sobreaquecimento, por um longo prazo de tempo, começam a derreter ali alguns materiais isolantes, certo? E aí encosta uma espira com a outra. Quando encosta uma espira na outra, as duas vão ter o quê? Uma resistência tendendo a 0. E aí se a resistência diminui ali, a corrente tende a aumentar. Aumentou a corrente, aumenta o aquecimento. Derrete mais rápido o esmalte protetor. Vai ter mais uma quantidade de espiras que vai tender a entrar em curto, que diminui a resistência, que aumenta a corrente, que faz o efeito Joule aumentar e que daí isso só vai potencializando e no decorrer do tempo então você tem um curto-circuito total no enrolamento do transformador de forma a ele não induzir uma tensão considerada nominal e normal na sua saída, né? E com isso então ele deixar de funcionar e ter os seus princípios ativos eletrônicos de geração de tensão a partir da indução do campo eletromagnético que está a todo momento ali mudando de polaridade a partir de um sinal senoidal aplicado, né? E aí o seu equipamento tipicamente vai parar de funcionar, tá bom? Então isso daí é o defeito do curto-circuito, tá? Professor, quanto tempo demora para acontecer o curto-circuito? Depende, né? Porque, veja, se você tem um transformador lá que ele tem uma corrente de 2, 3, 4, 5 amperes, né? E você começa a aumentar o consumo um pouquinho acima do nominal, o transformador ele vai esquentar de forma normal, né? Por causa do efeito Joule normal que acontece nos sistemas eletrônicos.
Mas até aí tudo bem. Agora o problema é quando você começa aí, por exemplo, se o transformador é de 5, consumir 6, 6,5, 7, né? Aí você já começa a detectar isso como um tinto que a tensão vai começar a arriar. O transformador saturou, né? Ele passou do limite máximo da sua condição de trabalho, né? E quanto maior vai ser a corrente, maior é o efeito Joule, mais rápido vai queimar o transformador. No caso, gerando o efeito do curto, tá? Se você tiver uma sobrecarga pequenininha, isso vai acontecer a longo prazo. Fechou? Então, o defeito curto-circuito, na maioria das vezes, é gerado por isso, tá? Beleza? Qual é o segundo defeito que mais acontece nos enrolamentos dos transformadores? É eles entrarem em aberto, ok? Professor Rodolfo, o que é o bendito do defeito entrar em aberto? Entrar em aberto é como se você, por exemplo, estivesse num carro, numa rodovia, e daqui a pouco soltasse uma bomba na estrada e essa bomba aí destruir, né? Criar ali um buraco, um cânion tão grande de um ponto ao outro que você não consegue trafegar mais, né? Ou você para, ou você vai cair no abismo ali, né? E Deus o livre e guarde, pelo amor de Deus. Como o elétron não cai em abismo, né? Ele só vai circular se o caminho estiver fechado e tiver diferença potencial de um ponto ao outro. O que acontece? Acontece que quando acontece o defeito em aberto nos transformadores, a corrente vai tender a 0 ampere e aí isso que acontece geralmente nos sistemas eletrônicos, né? Se tiver 0 ampere, não vai ter indução nenhuma, por exemplo, do primário para o secundário, né? E automaticamente você não vai ter o funcionamento do transformador. Aí a pergunta que não quer calar: o que origina o defeito em aberto? Eu já falei que o defeito em curto-circuito ele é gerado por um efeito Joule de longa intensidade, longo período de tempo, né? O aberto geralmente acontece quando, por exemplo, você pega o transformador, o enrolamento dele, e você aplica ali sobre ele uma tensão que ela é tão grande, mas tão grande, que devido às espiras estarem ultra mega próximas e praticamente grudadas umas das outras, você tem uma tensão de isolação entre elas rompida pela alta diferença de potencial. Olha que louco, é como se você colocasse ali uma tensão tão grande naquele enrolamento de forma acidental que a distância entre uma espira e outra não é suficiente para isolar eletricamente uma da outra. E aí você vai começar a ter o quê? Múltiplos microarcos elétricos entre elas ali. E aí, tendo os múltiplos mini arcos elétricos, vai gerar um efeito Joule tão grande, mas tão grande, que você não apenas derrete a isolação, como o fio esmaltado, ele pode tender a romper. Ele pode gerar o que ali? Uma mini explosão elétrica. Olha que louco, devido à alta energia térmica imposta pelo arco elétrico. Então, ao passo que o arco elétrico vai acontecendo, o que vai acontecer? Naquele ponto que gerou a descarga elétrica com a resposta, a alta diferença de potencial de um ponto ao outro ali, de uma espira para outra, o que vai acontecer? No ponto que teve a descarga, vai ter uma energia térmica muito grande que rompe o fio e aí o transformador naquele enrolamento passa a entrar em aberto. Olha que louco, né? Esse defeito clássico acontece quando você pega, por exemplo, um transformador e você liga 220 volts, onde era para ligar, por exemplo, 110, tá? Por quê? Porque daí os 220 volts, como a tensão praticamente dobrada em relação ao que o projeto estava prevendo, o projeto do transformador, faz com que aconteça isso, tá? Então você tem uma tensão muito grande no primário, e aí essa tensão muito grande faz com que de um ponto ao outro possa gerar ali um mini arco e automaticamente faz com que venha entrar em aberto o enrolamento, tá? Ok? Isso geralmente acontece também quando a pessoa alimenta o transformador de forma invertida. Então, por exemplo, olha só que louco. A pessoa alimenta o transformador 127 para 12, né? Então, daí se alimentar 127 no primário, sai 12 no secundário. Se a pessoa alimentar 127 onde é 12,
o que acontece? O transformador ele tem a relação de transformação, né? Então, de 127 para 12, arredondando de 120 para 12, se eu alimentar no 120, 120 e eu vou sair 12, eu abaixei 10 vezes a tensão. Se eu alimentar uma tensão no 12, vai sair uma no 120. Só que daí o funcionamento é o contrário, né? Então, você vai ter um transformador ali elevador. Só que se você alimentar 12 onde é para ser 12, ele vai gerar lá no outro enrolamento 127. Até aí tá tudo bem. O problema é se você alimentar 120 onde é 12. Porque daí você vai tender a ter uma tensão 10 vezes maior. E aí quanto que é 10 vezes maior? 10 vezes maior de 120 é 1.200. E aí se você tender a induzir 1.200 volts no primário, aí isso daí é muito mais estratosfericamente alto do que você colocar o próprio 220 onde é para ser 110. E aí não vai ter milagre que salve isso, né? Então você vai ter a queima fatal do transformador aí de forma inevitável. Não tem jeito, não tem o que fazer, né? E até é perigoso, né? O risco aí de explosão, dependendo do que acontecer no momento que você energizar, né? Tá bom? Então, gente, esses geralmente são os dois defeitos mais comuns aplicados aí nos transformadores, tá bom? Um curto-circuito a longo prazo pode gerar um aberto também, tá bom? Uma alta intensidade ali gerada de efeito Joule pode fazer romper? Também pode, tá? Mas a tendência é que aquele aberto foi antes induzido por um curto-circuito. Fechou? Beleza? Então, pessoal, o que vocês acharam? Vocês gostaram? Vocês sabiam que geralmente esses são os dois defeitos aí aplicados nos transformadores devido à sua má utilização? Ou o que dispositivos fazem o que aconteça com eles? E é claro, não podemos esquecer das descargas atmosféricas também, né, pessoal? Se dá uma descarga atmosférica muito violenta também no transformador, a descarga atmosférica tende a ter aí kilovolts, né? Então pode também induzir um enrolamento a entrar em aberto a partir da circulação de corrente de forma gerando uma anomalia elétrica, tá? Não vamos esquecer disso também, tá? Show de bola, pessoal! Esses insights são conteúdos que eu gravo lá do fundo do coração, sempre fazendo ali um download cerebral de tudo aquilo que eu estou pensando naquele momento, sobre aquele conteúdo ultra mega importante para fazer a diferença na sua vida profissional, pessoal, no fantástico mundo da eletrônica. Tá bom? Então eu espero que vocês tenham curtido muito. Deixa aqui a sua opinião nos comentários se você gostou desse conteúdo, desse insight de faixa preta, beleza? Hashtag aprendi professor. E claro, se você quiser fazer um curso completo de eletrônica conosco, receber muito mais conteúdos como esse e muito mais, acessa aí o link aqui na descrição do vídeo no cursoeletronicafácil.com.br. Fechou? Um abraço do professor Rodolfo, de toda a família Eletrônica Fácil. Juntos somos mais fortes e sempre chegamos mais longe, tá bom? E para encerrar, lembra sempre, se você não fez a diferença na vida do próximo hoje, você perdeu a oportunidade de não só mudar a vida de uma pessoa, mas de tornar o mundo melhor para todos, tá bom? Fiquem com Deus, tamo junto e até mais!